Boa tarde a todos. Vamos começar com a leitura do Evangelho. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhes a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu vos pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus prometeu um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve ir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositalmente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa das existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro
e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perder no vasto e exposto horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao infinito do caminho, ao fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Interessante, né? Porque, como Jesus mesmo falou, o fardo com ele é muito mais leve e suave, né? E quando nós entendemos essas palavras de Jesus, qualquer dificuldade fica do tamanho de um grão. Quando a gente age com amor, não há obstáculo que nos pare, né? E muitas pessoas pensam que uma dificuldade, por mais grande ou menor que ela seja, né, já se transforma em uma coisa que não tem solução nenhuma. Mas não foi isso que Jesus veio nos deixar, né? Quando a gente age com amor, quando a gente tem amor no coração, quando a gente entende essas palavras, nenhum obstáculo se torna tão grande quanto a nossa fé. E o Espiritismo veio trazer, né, aquilo que Jesus não disse, veio nos dar a fé no futuro. Muitas vezes a gente fica desesperançoso, tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer ou sobre o que aconteceu. E o Espiritismo, como Consolador prometido, veio nos abrir os olhos a respeito dessas questões, trazendo uma fé mais segura, uma fé mais raciocinada, não uma fé morta, como muitos tinham antigamente. Então, que possamos aprender a amar verdadeiramente. Era por isso que o fardo e o jugo de Jesus era tão leve, porque ele colocava amor em tudo que ele fazia, palavras, ações, gestos, qualquer coisa. E não existe peso para o amor. O amor supera todas as coisas. Bom, convido a todos a fecharem os olhos por um instante e agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estar aqui na Casa Maria de Nazaré, trabalhando e aprendendo cada dia um pouco mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e nos ensine a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos de todos os males. Amém. E assim, passo a palavra ao palestrante. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Retomando de novo o nosso semestre agora, né? Começando já no segundo semestre para retomar as atividades, e no próximo mês já volta na normalidade, né? Tudo normal, então legal. E é como se fosse um voltar, né? Começar a caminhar para poder acelerar um pouco mais ao longo do próximo semestre, o semestre que já estamos. E foi interessante, eu sempre gosto de falar que mesmo que a gente prepare alguma coisa, sempre está alinhado com o que a espiritualidade nos encaminha. E o capítulo não tinha nada mais comum do que eu poderia falar hoje, porque trazendo esses ensinamentos do Cristo Consolador para nos revigorar, né? Para que a gente tenha um pouco mais de esperança, de fé e amor. Porque nos nossos problemas diários, às vezes falta um pouco mais de coragem, de certa forma, às vezes a gente está um pouco desesperançoso, não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma saída e vai se fechando. E vai se deixando levar pela vida, vai se entregando diante das dificuldades. Mas não é isso que o Cristo Consolador nos oferece. Afinal de contas, quanto mais a gente descobre as belezas que o Espiritismo nos oferece, a gente vai descortinando
o avançar da nossa vida. Não tem nada que possa ficar escondido que a gente não abra e encontre uma solução. Mas se a gente colocar uma dificuldade, se a gente achar que não tem a possibilidade de avançar, de certa forma a gente está se entregando dia a dia. E acreditamos que uma das piores coisas que pode acontecer para a gente é ficar lamentando de tudo, é ficar reclamando de tudo, é não encontrar satisfação, prazer nas coisas que são colocadas na nossa vida. Afinal de contas, se fizermos um levantamento, a gente percebe que nossa vida está em franco desenvolvimento. Mas muitos insistem ainda em encontrar só o lado ruim da coisa. Não valoriza, mesmo que sejam as pequenas coisas, não consegue valorizar esses pequenos detalhes. Mas são esses detalhes que vão nos encorajar, nos dar força para seguir adiante. E a reclamação? Faz bem para a gente? Faz bem para quem está do nosso lado? Faz bem para a nossa família? Nos coloca numa posição de satisfação junto dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de evolução educacional? De forma nenhuma. De certa forma vai até nos colocando de lado, porque é muito ruim quando a gente lembra de uma pessoa e fala, puxa vida, aquele cara é negativo, cara, só reclama, cara, não tem uma coisa boa, não traz uma bala para o outro, mas reclama que não ganha nada. Não reconhece as coisas boas que acontecem na vida. E isso, de certa forma, impregna em quem está junto da gente. Ou não impregna? Impregna. Porque quando a gente chega num ambiente, no trabalho, numa sala de aula, que a gente recebe um bom dia caloroso, aquilo ali parece que abre o pulmão, a gente sente a força, a energia de quem está transmitindo aquilo para a gente. Da mesma forma, se a gente entra numa sala, ou está numa sala, e alguém entra, não dá nem um bom dia, não fala nada, a gente já percebe que alguma coisa não está legal. Porque não está se trazendo com satisfação, não está se apresentando com motivação diante de qualquer coisa. E é gente assim que a gente quer seguir a nossa caminhada, Zé? Não é assim que a gente quer um parceiro para tocar na nossa vida, e a gente tem que ter consciência que a gente também não deve ser assim para que a gente possa se filiar a outro, porque a gente não vai ser um bom parceiro. Se a gente tem uma vontade do novo e alguém do nosso lado só nos puxa para baixo, não dá certo. E isso vai minando as forças. Por mais forte que você seja, por mais coragem que você tenha, ao longo do tempo você vai se entregando, você vai vendo que as forças estão sendo minadas e pouco a pouco você vai perdendo aquele brilho, você vai perdendo aquela satisfação em querer algo mais e vai se deixando envolver. Por outro lado, se a gente está numa situação até meio para baixo, não estou muito legal hoje, mas chega alguém renovado de esperança e fala, bora cara, bora que a gente dá conta de resolver isso. Eu acho que não vai dar certo. Vai dar certo, só não vai dar certo se a gente não acreditar. E nós falamos antes e o Wesley comentou, se a gente não tiver fé, se já começar uma prova achando que vai ser reprovado, pode ter certeza que a nota não vai ser boa. Mas mesmo que a gente não tenha estudado tudo, e eu acho que nunca a gente vai estudar tudo, mas se a gente acha que ainda tinha que estudar um pouco mais, se você vai para aquela prova, para aquele desafio, acreditando que vai vencer, muito provavelmente a gente vai vencer. Se eu boto comigo, eu dou conta de fazer, e eu vou fazer, vou prestar atenção, fazer tudo direitinho, eu dou conta de chegar do outro lado do caminho. Mas se eu já for reticente, certamente não vou dar conta de cumprir. E se eu tenho essa postura na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, por quê? Não é em determinado lugar que eu tenho esse tipo de postura, não. Essa postura a gente leva para todo canto que a gente vai. Parece que isso impregna na gente.
A gente vai se mostrando de uma maneira de baixa vibração, a gente não se deixa envolver-se em algo produtivo, em algo que possa nos elevar, e a gente vai ficando numa vibração mais baixa. E a gente exerce essa vibração em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Se a gente vai para um jogo, a gente leva isso com a gente, porque a gente está sentindo essa influência e a gente passa essa influência onde quer que a gente esteja. Mas um bom dia caloroso que a gente dá é como se fosse os exercícios que a gente vai fazendo diariamente para que no outro dia eu esteja um pouco mais forte, no outro dia eu esteja um pouco mais abastecido. E aí a gente vai entregar tudo aquilo que a gente tem. Porque nós já falamos até em outras oportunidades aqui, né, Zé? Se você tem conhecimento da mecânica, Zé, o que você pode passar para mim? Conhecimentos de mecânica. Quando você vai ao médico e você está doente, está debilitado, precisando de um auxílio, você espera que ele transmita para você conhecimentos médicos. Mas se você só tiver baixa vibração, o que você vai doar para o outro? Se você for uma pessoa pessimista, o que se espera que uma pessoa pessimista passe para o outro? Pessimismo. A gente não tem condições de oferecer, de dar, de transmitir o que a gente não tem. E muitas vezes a gente não percebe esse tipo de comportamento. Está tão no automático que a gente já faz e a gente não percebe. E pela caridade divina, felizmente nós temos nossos amigos, nós temos nossos parentes, gente que gosta da gente, que eventualmente dá um toque para o nosso próprio bem, e o que acontece? A gente não aceita, a gente nega. Não, não sou assim não, cara. Você deve estar falando de outra pessoa, mas eu não sou pessimista não, cara. Eu? Não. A gente não percebe, é como se fosse uma cortina que a gente tem, e a gente não sabe o que a gente faz. Se a gente fizer uma reflexão, cada um vai ter um jeito de se expressar, um jeito de falar, uma mania, que às vezes não é do melhor jeito de resolver, mas a gente nega. Por quê? Porque às vezes não é uma coisa boa. Ou, às vezes é alguma coisa que a gente pode melhorar, mas o se esforçar para melhorar, dar um passo à frente, se mover para apresentar alguma coisa um pouco diferente lá na frente, de certa forma dá um pouco de trabalho. Nos tira da zona de conforto que a gente está. E é aí que a gente se coloca numa posição de reticência. A gente não quer mudar. A gente acha que está bom. Eu não percebo aquilo que eu tenho que melhorar. Eu não percebo aquilo que está claro para todos, mas eu não vejo. E aí a importância de quem está ao nosso lado. Nosso marido, nossa esposa, que é a pessoa que está bem perto, com todo jeito dá um toque, e a gente tem que ter essa habilidade para assimilar, para entender. E mais do que isso, para se colocar numa condição diferente à frente, para perceber que realmente eu me condiciono daquela maneira, eu me apresento daquela maneira, mas eu desperto que eu posso mudar, que eu tenho possibilidade de mudar. Mas o que falta para a gente muitas vezes? Falta coragem de querer mudar. E se já me falta a coragem de querer mudar, eu já não estou acreditando que eu tenho a possibilidade de mudar. Então está me faltando o quê? Está me faltando a fé. Está me faltando aquele passo inicial para que eu possa me apresentar de uma maneira diferente. E como a gente fala, se você tem pouca fé, você não se move. Eu não tenho esperança de que isso dê certo. Mas se começar dessa maneira, não vai dar certo, nós já falamos. Eu tenho que fazer por onde encontrar um jeito de dar certo.
Se eu vou me aconselhar, se eu peço um conselho para alguém, esperando que essa pessoa me encoraje, e essa pessoa bota um banho-maria, me joga um balde de água fria, me atrapalhou. E será que quem está atrapalhando não sou eu mesmo? Porque na maioria das ações, depende de quem? Na maior parte das ações que a gente vai tomar, depende da gente. O primeiro passo depende de mim. Mas se eu não der o primeiro passo, eu não começo uma caminhada. Se eu não tiver o estalo de procurar para me matricular num determinado curso que eu preciso, não vou. Mas por quê? Porque eu não fui atrás. Alguns podem dizer, mas isso é muito difícil, a gente vai demorar muito. E se eu não começar, vai demorar mais. Se eu não me mudar, vai demorar mais para eu chegar onde eu tenho que chegar. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe qual que é a nossa missão aqui. Feliz daquele que sabe que tem que evoluir, que precisa evoluir. Às vezes não sabe como, mas precisa evoluir. Mas faz por onde descobrir qual que é o seu caminho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Comece a fazer alguma coisa, porque se essa coisa não for a coisa certa, no decorrer do caminho você vai ser direcionado para o que deve fazer. Mas é necessário que eu dê o primeiro passo. Afinal de contas, eu preciso iluminar o caminho daqui para o Rio de Janeiro para eu chegar lá, numa viagem de carro? Tem que ter luz, poste de luz daqui no Rio de Janeiro para eu chegar no Rio de Janeiro? Tem? Não tem. Pode estar até escuro. Mas o que eu preciso? Eu preciso me preparar, levar minha bagagemzinha, passá-la no Zé, fazer uma manutenção com ele, botar os faróis para que ilumine uns 50 metros para frente. Que aí eu vou com tranquilidade. Mas se eu não tomei essa iniciativa, não procurei me resguardar, tomando todos os cuidados necessários para que eu possa cumprir essa viagem, certamente eu não vou chegar lá. Mas se eu tomei os cuidados de fazer tudo isso que falamos agora, não precisa estar tudo iluminado, pode estar até escuro, mas eu pouco a pouco vou avançando. E o que é esse pouco a pouco eu vou avançando na nossa vida? É aquele curso que eu estava reticente de fazer, porque demorava 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas eu não fui nem fazer a matrícula, cada vez vai ficar mais distante. Esses 2 anos, daqui a pouco já se passaram 2, e se eu não for de novo, vai mais 1 ano, 3 anos, e só vai ficando mais distante. Mas se eu tiver a coragem de fazer a matrícula e todo dia, de dia após dia, cumprindo com as tarefas regulares, daqui a pouco passa que a gente não sente. Quer ver um exemplo aqui? Essa aqui é porque é muito pequenininha, está muito recente. Mas a senhora tem filho mais velho que esse aqui? De quantos anos? 8 anos. Passou rapidinho? Do nascimento daquele para agora? Rapidinho. Zé já tem filho de quantos anos, Zé? 24 anos. Lembro do parto da minha filha com 25 anos. Lembro como se fosse ontem. E o que são então 2 anos, 3 anos? 2 anos, 3 anos passam que a gente nem vê. E não vê tomando a ação de fazer alguma coisa para o nosso próprio progresso, o que é muito bom, e a gente também não vê se a gente deixar para trás alguma coisa. Quando a gente acordou, já passaram 2 anos e eu não fiz. Então o que a gente tem que fazer? E o que a gente vem fazer aqui todas as vezes? Abastecer dessa fé, para que eu possa me encorajar, ter condições de, a partir de conhecimentos aqui da doutrina espírita, eu levar para a minha vida e melhorar-me. A partir desses conhecimentos, eu levar para a minha família e junto com eles, melhorarmos. É difundir lá em casa o que a gente faz aqui, numa prece, numa oração, e fazer o nosso culto no lar. É acreditar que isso é bom e transmitir para o outro. Mas alguém pode fazer, poxa, mas lá em casa é muito difícil, não dá.
lá minha esposa é evangélica, meu filho, a gente não tem uma relação muito boa. Mas se a gente não começar a fazer algo diferente, a gente não vai encontrar algo diferente lá na frente. E mais, 10 anos, 15 anos atrás, vou botar uns 20, eu acho, começou com o celular, não é isso? Antes era só o telefone fixo, muito complicado, veio o celular. Com o celular nós pagávamos até para receber uma ligação. Não só para fazer a ligação, mas para receber uma ligação. Mas o mundo foi se desenvolvendo, cada um na sua área, procurando as inovações necessárias para a gente chegar onde nós estamos. Então, vou pegar só um exemplo e encurtando essa ideia. Se eu não inovar, se eu não fizer coisas novas, pode ser que eu não encontre o caminho. Se tudo aquilo que eu entendia, se tudo aquilo que eu acreditava, de alguma maneira eu não consegui êxito, não fui feliz fazendo o que eu fazia ou fazendo o que eu faço até hoje, eu vou ter que mudar. Eu vou procurar fazer alguma coisa diferente para ver se assim eu vou adiantando dia a dia. Porque da mesma maneira que tudo no mundo está evoluindo, eu faço parte desse mundo e, inevitavelmente, eu também tenho que evoluir. Nem que seja para acompanhar o mundo em que vivemos. Não dá para ter os mesmos pensamentos de 5 anos, 10 anos atrás. E além disso, não dá para ter esses mesmos pensamentos e o nosso poder de reação, de mudança, tem que ser mais rápido. Tem que ser ligeiro. Isso que nós começamos hoje, Zé, vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse papo amanhã. Às vezes amanhã já é outra coisa que a gente tem que discutir. Esse papo de hoje já vai estar ultrapassado. Os acontecimentos no mundo são muito rápidos. Aquilo que valia ontem, hoje não vale mais. Quando a gente era moleque, comer ovo era muito bom. Passou uns 10, 15 anos, já não podia comer muito ovo. Não, porque faz mal. Não, se comer 5 gemas de ovo na semana, você vai passar mal, não dá. Colesterol vai subir, aquele negócio todo. Hoje os médicos já estão dizendo que 8 por dia é bom. Então, são essas coisas que vão acontecendo que a gente tem que se adaptando e a gente tem que ir evoluindo junto e mudando nossa vida. Se a gente ficar ligado a esses conceitos que a nossa avó trouxe, a nossa mãe nos apresentou, a gente vai ficar um pouco para trás. O mundo está muito mais ágil e espera-se que tenhamos condições de encontrar, inclusive na doutrina espírita, essa agilidade para que a gente possa viver melhor. Fizemos os batismos, primeira comunhão, confessamos, mas o mundo foi exigindo outras questões. Nós procuramos outros caminhos. Algumas perguntas não estavam sendo respondidas. Por que será? Porque o mundo está evoluindo. E se a gente encontrou alguma resposta aqui, eu tenho que entender o que ele está me trazendo de diferente. O que essa doutrina está agregando para a minha vida? Eu estou me sentindo melhor? Eu estou tendo um pouco mais de entendimento sobre o que é a nossa vida? O que é o relacionamento entre as pessoas? Qual que é a minha obrigação moral para com o outro? Será que eu já entendi isso perfeitamente? Certamente não, mas aqui é um lugar certo para que a gente possa reforçar nesse sentido. Aqui a gente vai despertando dia a dia de qual é a necessidade que nos falta. E a gente vai entender que nos falta muito,
Mas a cada dia que a gente vem aqui, a cada leitura que a gente faz em casa, a cada palestra, a cada estudo, a cada passe que a gente toma ali, a gente percebe algo que a gente recebeu e que a gente agrega à nossa vida. Eu percebo alguma coisa diferente, eu sinto que estou mais forte, eu percebo o cheiro, eu percebo uma qualidade diferente no ar. Às vezes eu não sei o que é, mas isso me faz bem. E se isso me faz bem, já é um indicativo para que eu siga nesse caminho. Se antes eu não tinha a mesma vontade de vir, hoje eu já venho com mais prazer. Eu já entendo essa necessidade. Mas é a necessidade que a casa tem para estar com a cadeira cheia aqui, até ali no muro de gente? Ou é a necessidade de cada um de nós para melhorarmos? O que a gente busca aqui? O que a gente busca em cada leitura que a gente faz do Evangelho e das outras leituras espíritas? O que a gente quer com isso? Não é a nossa reforma íntima? E se é a nossa reforma íntima, eu tenho que aprender com esses ensinamentos e assimilar da melhor maneira para que, primeiramente, eu seja o beneficiado. Mas se eu sou beneficiado, eu transmito para você, eu transmito em casa, eu transmito em qualquer lugar que eu for. Mas eu tenho que entender, assimilar e me comportar de uma maneira diferente. Quando a gente vai para a escola, que a gente já comece a diferenciar o singular do plural, que a gente possa falar as palavras no plural, né? Se você já sabe falar que é um, são dois. Se a gente já estudou, passo por esse caminho, não vou errar mais para dizer é dois. Eu vou falar são dois. Da mesma maneira que, se a gente já recebeu um entendimento de que isso é certo e isso aqui é errado, que a gente, a partir desse momento, vá pelo caminho certo. Se nós já tivemos, graças a Deus, a possibilidade e o privilégio de entender, de escutar, de ouvir um pouco mais da vida daquele que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que eu possa cada dia me assimilar a Ele. Mesmo sabendo que se eu falho, que eu vou errar, mas que a cada dia eu possa me melhorar um pouquinho mais. Porque se eu tiver aquele superior, aquele que está lá em cima, como o meu modelo, como a minha meta, a cada dia que passa eu vou me aproximar dele. Eu tenho que procurar olhar para cima e não mirar para baixo. Se eu acredito que aquilo é o correto, eu miro, eu foco naquilo ali e vou para lá. Eu não posso me permitir a voltar. Por quê? Porque eu já entendi que o melhor caminho, o caminho correto, é seguir adiante e não voltar. Se aqui eu recebi uma orientação de todo dia de manhã tomar um copo com água, porque é bom para a minha saúde, que eu me disciplino, todo dia de manhã eu tomar um copo, primeira coisa, um copo com água, antes de qualquer coisa, porque vai ser bom para mim. Vai acordar meu organismo, vai ser melhor para que ele possa receber os nutrientes que durante o dia eu vou ter necessidade de ingerir. Se essas coisas básicas que são cotidianas, eu tenho a percepção mais fácil de entender, é nessa hora que a gente está aqui, que a gente concentra um pouco mais no nosso conhecimento, para que a gente tente captar as coisas que são um pouco mais complicadas. Por quê? Quando a gente vê, quando a gente toca algo que é tangível, é fácil para o nosso entendimento. De uma maneira geral, é mais fácil para que a gente entenda. Mas quando envolve algumas questões espirituais, que em alguns aspectos nos faltam conhecimentos, pode se tornar um pouco mais difícil.
Mas é aí que a gente tem que concentrar, procurar entender da melhor maneira e procurar estudar, assimilar aquele conhecimento e descobrir se aquilo é melhor ou não. Diante de uma dificuldade dessa, que eu não me disperse e deixe passar batido algum comentário ou alguma informação. Se por acaso naquele momento eu ficar com um pouco de dúvida, que eu recorra a quem falou, que eu recorra a um outro, mas que eu possa entender qual foi a mensagem para que eu possa incluir esse ensinamento na minha vida. Se eu tiver dúvida de qualquer coisa que foi falado aqui, se eu não tiver a coragem ainda de falar, eu vou buscar nos livros da doutrina, mas que eu esteja certo de que aqui é o lugar que eu posso questionar, que eu posso perguntar, que aqui eu vou obter as respostas necessárias. O que eu não posso deixar é de acreditar que estou no caminho certo, que tenho a fé e a esperança de que dias melhores virão. Por quê? Já aprendemos aqui que essa doutrina é a doutrina do amor. E se eu tiver amor em tudo aquilo que eu fizer, um bom caminho, um bom começo eu já tive. E se eu tiver condições de exercitar esse amor, melhor ainda. Então eu gostaria de deixar, até para início do nosso semestre, sempre vem um desafio no início dos nossos trabalhos, seja no início do ano ou no início do semestre, para que a gente possa se apresentar diferente. Então hoje é nesse sentido, para que a gente possa prestar atenção a si mesmo, em si mesmo, e saber, será que eu estou reclamando muito das coisas? Será que eu estou sendo aquela pessoa pessimista no meu trabalho, lá em casa? Será que eu estou sendo aquele sabotador? Porque muitas vezes a gente é esse sabotador, esse pessimista, sem perceber. Mas a gente toma essas ações, pratica essas ações de uma maneira automática. Mas esse é o nosso desafio, para que a gente possa entender o nosso comportamento, prestar atenção no que eu estou fazendo e avaliar se eu estou numa posição de pessimista ou de otimista. Se eu sou uma pessoa que gosto de ficar reclamando, se eu reclamo de tudo, ou se eu sou uma pessoa um pouco mais paciente. Se eu sou uma pessoa que dissemina discórdia, ou se eu sou mais conciliador. Como eu falei, às vezes não é difícil, porque a gente está tão entranhado na gente que a gente faz sem perceber. Mas esse é o desafio, para que a gente possa se olhar mais e avaliar como está sendo o meu comportamento. E eu bato uma aposta, se daqui para frente a gente fizer isso, num determinado momento lá na frente, a gente vai ter condições de, puxa vida, eu estava sendo assim, mudei, mas, e o mais importante, eu vou ter condições de avaliar quem é quem que está perto de mim. Puxa vida, sem querer machucar ninguém, sem querer apontar dedo para ninguém, mas que a gente possa fazer uma avaliação e a gente guarde para a gente. Se a gente tiver a intimidade necessária e suficiente para dar um toque, aquele toque que a gente dá para quem a gente gosta, que a gente fale. Mas, e isso é importante que a gente resguarde. Se um toque, um aviso pode causar algum problema, que a gente não fale, que a gente segure, mas que a gente tenha a possibilidade de identificar em cada um esse aspecto. Fulano é conciliador, fulano não gosta de inventar intriga, fulano ali é mais pacífico, ele é quieto. Mas o mais importante não é para prestar atenção no outro, é para que você possa entender qual o seu papel perante o outro. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho, para que eu possa me olhar diante de uma situação, diante de uma plateia e saber como que eu me coloco nesse lugar.
como eu estou sendo visto? E o segundo passo é o que, Wesley? Se mostrar diferente. Diante de tudo isso que nós falamos, para que eu possa me apresentar de uma maneira diferente, para que eu possa mudar naquilo que a gente tem que mudar, porque com certeza alguma coisa a gente vai identificar que merece melhoria. Se não merecesse melhoria, a gente não estaria aqui. Cada um de nós vai identificar alguma coisa que tem que melhorar. E a gente vai fazendo um esforço a cada dia para que a gente possa se apresentar de uma maneira melhor. E isso, eu tenho certeza, que não vai ser só bom para nós mesmos, mas para todos aqueles que estão, principalmente, mais próximos de nós. Porque até um toque, um aviso, uma opinião, se for permitida, que a gente coloque, mas coloque com delicadeza, com amor, vai ser aceito. Porque se a gente souber colocar, souber falar, o outro vai entender e vai perceber que eu estou falando para o próprio bem. Mas cabe o jeito de falar, porque até para brigar, se for na maciota, a gente recebe com tranquilidade. Mas se for goela abaixo, vindo numa voadora nos peitos, ninguém aceita. A pessoa pode estar até errada, pode até concordar com a reclamação, mas o jeito que transmitiu não foi adequado, então perdeu o valor. Então, se a gente tiver a possibilidade, alguém que a gente considere que seja próximo, que aceite esse toque, que a gente ainda fale. Mas se por acaso eu entender que não é o momento, deixa eu me mudar, que o outro vai perceber e a partir daí vai se mudar, a gente deixa para frente. Mas o mais importante é que a gente possa mudar o nosso comportamento. Afinal de contas, o que a gente procura aqui basicamente é a nossa reforma íntima. E o outro vai ser agregado nesse sentido. Interessante que as coisas na vida vão passando muito rápido e às vezes a gente não presta atenção ou não se dá conta de tão rápido que isso acontece. Por exemplo, falei da filha da senhora, com 8 anos, e nossos filhos mais de 20 e tudo mais. E hoje eu recebi uma mensagem de um colega, onde falou que um professor nosso, talvez vocês já souberam, um professor de literatura aqui, bem famoso aqui em Brasília, ele faleceu, acho que antes de ontem, hoje foi até o sepultamento dele. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo a pessoa não sabendo, ela pode contribuir de maneira muito forte na vida de uma pessoa. E o que eu gostaria de trazer aqui é basicamente essa questão de um professor de literatura, José Roberto, que a gente chamava como Jota, excelente professor, excelente professor. Eu tive aula com ele 30 anos atrás, 33 anos atrás, negro, numa escola, vamos dizer assim, de elite. Então certamente passou por diversos problemas, por diversas situações constrangedoras, mas que sempre contribuiu, que sempre exerceu sua profissão no mais alto nível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes ele não morreu sem a noção do tanto que foi importante para muitos alunos. Que só da minha turma, hoje que nós temos um grupo, mais de 40 pessoas que ficaram tristes e vimos aquela informação sendo dada num jornal de grande circulação do Distrito Federal, onde muitas pessoas tiveram aula com ele, nos principais colégios de Brasília, ele deu aula, mas para a gente perceber o quanto que uma pessoa é importante e às vezes sem saber. Mas por quê? Porque exerceu sua atividade com amor, com dedicação, com respeito para com o outro. Então nós estamos falando de um professor que eu tive 33 anos atrás.
mas que depois disso ainda contribuiu de forma definitiva para milhares de alunos. Se nós estamos falando aqui de um professor, de uma matéria, que teve a possibilidade, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço, de contribuir para o desenvolvimento de milhares de alunos, o que dizer desse livro que a gente tem aqui, que há quantos anos já está disponível para todos nós, que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Fazendo uma referência aqui, eu sei o valor que esse professor teve na minha vida, o quanto que eu aprendi e quanto que às vezes umas situações simples marcaram tanto e foram importantes para o meu desenvolvimento. Será que a gente vai ter que morrer de novo para entender a importância que tem esse livro aqui? Porque um dia a gente vai. Da mesma forma que hoje nós tivemos a notícia desse professor que faleceu, com 73 anos de idade, se não me engano, a gente não sabe com quantos anos a gente vai. A gente só sabe que até agora eu estou aqui, graças a Deus, mas a partir do próximo minuto não sabemos o que vai acontecer. Então é esse o nosso propósito aqui, que a gente possa a cada minuto aproveitar da melhor maneira possível, para melhorarmos. E aí, para melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, lá no meu trabalho. Por quê? Certamente pode ser que amanhã eu não tenha condições de dar um bom dia. Amanhã eu não tenha a possibilidade de falar: desculpa, eu podia ter sido um pouco mais paciente com você, eu podia ser um pouco mais tolerante. Então que a gente não deixe para depois, porque o Cristo é consolador, é verdade, mas a gente vai precisar de quanto tempo ainda para fazer diferente? Então era isso. Se alguém tiver algum comentário a fazer nesse sentido, colocar alguma experiência ou alguma uma situação que passou, pode falar, Elaine. Nós chegamos em Palmela agora, ficamos tem uma atividade que é, o pessoal vai lá pedir psicografia de períodos, né? Tem quase 200 pessoas, né? Mais de 250 pessoas, para 2 salas, um salão mais ou menos desse tamanho, maior um pouco, né? Um corredor de fora lotado de pessoas. Todo mundo está ouvindo? Lotado. Eu sentada ali, eu era uma das que pediu psicografia. Eu fiquei olhando para as pessoas pensando, será que quando essa pessoa, eles estão querendo notícia, querendo psicografia, eu estava olhando, eles deram valor, né? Foram lá dizer, foram lá pedir, né? Muito ruim isso, óbvio, né? Porque eu lembrei que se eu não parar, assim, durante a semana, durante o mês, se eu não falar assim, largar um monte de coisa que eu vou fazer, eu fico olhando esse vídeo a mãe que mora tudo pertinho de mim. Né? Então, assim, foi nesse sentido que eu comecei a pensar, porque a gente vê a mãe tão pertinho de mim, se eu não parar, não vou ver ela não, porque tem tanta coisa pra gente fazer, né? Assim, a gente se envolve com tantas atividades, que se a gente não frear, os nossos entes queridos vão ficando muito mal. E depois a gente vai atrás de psicografia. Entenderam, né? Ouviram, né? Às vezes é mais fácil a gente receber um bilhete assim e ela entregue na hora, né? Ou às vezes falando no ouvido, né? Falando no ouvido, esses ensinamentos. Dizem que a tradição de colocar flores quando vai sepultar alguém, que representa um profundo arrependimento que não deu flores quando estava, né? Em vida. E aí as pessoas gastam aquele horror para colocar, né? As flores, como se aquilo ali fosse desculpar pelo, né, tempo que levou sem dar atenção. É isso mesmo. Quer falar também? Então, olha só o tanto de
de depoimento e de cada um fazendo a sua própria reflexão pode tirar de um papo como esse. E nós falamos de inovações. Será que a nossa inovação não é fazer até uma visita à mãe? Né? Reencontrar um irmão? Seja lá o que for. A palavra inovação cabe em diversas situações. Cada um vai se apropriar dela da melhor maneira possível. E interessante como são as coisas. Olha só. Quem procura acha. Pedi e obtereis. Hoje, de madrugada, tive que sair para deixar a Nana no aeroporto e recebi uma mensagem no WhatsApp. Deve ter sido umas 2 horas da manhã. Aí quando eu acordei, umas 4 e pouco assim, olhei, depois eu vejo, quando eu voltar eu vejo. Aí quando eu voltei, era perto das 6 horas, 5 para as 6 mais ou menos. Aí eu vi a mensagem, às vezes vocês até receberam também. Na mensagem fala o seguinte: é uma mensagem onde tem um globo, onde tem a marcação das rádios do mundo, diversas partes do mundo. Alguém recebeu essa mensagem? Depois eu vou botar no... Recebeu? Legal. É um globo, aí você mexe no globo, aí tem uns pontinhos verdes, você vai lá, bota o dedo, e aquela rádio, naquele momento, vai reproduzir a canção que está tocando lá. Eu achei fantástico aquilo. Eu falei, interessante, aí mexi no globo, mexi, rodou tudo, aí quando rodou tudo, eu peguei uma bolinha que tinha lá maior, cliquei. Aí caiu uma rádio em Barbacena. Aí qual foi a música que tocou? De Maria de Nazaré. É a música que eu mais gosto, aquela Maria de Ave Maria de Gounod, não é isso? É a música que eu mais gosto, é essa. Pedi e obtereis, né? E se você às vezes não pede, quando tem que ser, vem, né? Vem um alerta. Então, para que a gente possa se ligar nessas coisas. Por quê? O mundo está girando. Está girando, não para de girar, e a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Cada um prestando atenção naquilo que lhe cabe. Por quê? Porque precisa prestar atenção. Não pode deixar batido. E as coisas vão acontecendo, se a gente não percebe, uma outra situação vai se apresentar para que a gente possa se ligar, mas a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece. Tem problema? Não? Então é isso, pessoal. Se não tiver... Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa nesse sentido? E todo mundo está ligado no nosso exercício, né? Vamos ver, daqui 1 mês, 2 meses... Até o final do ano a gente conversa de novo nesse sentido aí para a gente saber se houve alguma mudança, se a gente percebeu alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que vai ter coisa diferente. Tenho certeza, para todos nós. Hã? Graças a Deus. Já tem porque está agora vai fazer 4 meses. E graças a Deus eu gostei que eu abri meu, mas eu estou fazendo por onde, né? Cada um tem que fazer por onde. Façamos a nossa parte, que os Espíritos nos auxiliem. Com certeza. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Que é como se fosse o seguinte: você não está fazendo a sua parte, vai esperar que a gente faça a nossa. Então cada um tem que fazer a sua e aguardar, resistir e resistir um pouco mais, que a gente vai receber. Com fé, com esperança e acima de tudo com amor. Principalmente por nós, que a gente vai conseguir. Ok? Obrigado, Tinó. Obrigado a todos. Você quer fazer? Encerramento? Só fazer um comentário aqui rapidão. Essa semana eu estava lendo a respeito da tâmara. Eu achei interessante a mensagem. A tâmara, ela leva cerca de 90 anos para produzir o primeiro fruto. 90 anos. Eu fiquei pensando, vou plantar tâmara quando? Hoje? Pois é, mas aí, se eu não vou comer, para que eu vou plantar, né? Daqui 90 anos eu já fui muito tempo. Aí, um senhor de 90 anos plantando tâmara. Um rapazinho chegou, oi senhor, peraí. O senhor plantando tâmara? O
senhor sabe, o senhor não vai comer, né? Eu sei. Mas se todo mundo pensasse como você, quem iria comer tâmara? Então, a nossa missão é plantar, é semear, né? Não importa deixar o egoísmo para frente, deixar o egoísmo para trás, que eu digo. A história do professor que ela contou, que é muito linda, né? Plantou muito. Quantos frutos deu, né? Então essa é a nossa missão. Bom, vou contar uma pequena historinha também para complementar e fechar o assunto. A Ana me mostrou ali uma pequena história que está no livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio. E é a história de um rapaz muito devotado. E por ele ser muito devotado, ele acabou se retirando da cidade e se recolheu em uma gruta. E lá nessa gruta ele ficava rezando por muito tempo. E aí as pessoas foram até ele, né? Para conversar, pedir conselhos, por acharem ele realmente um santo. E todas as vezes que as pessoas iam lá com alguma dúvida, seja relacionado a emprego, a casamento, qualquer outra coisa, ele falava que tudo isso era pecado e que as pessoas deveriam se retirar também e orar junto com ele. Ao final de sua vida, esse rapaz foi parar no inferno ou no umbral. E as pessoas, né? E ele se perguntou, mas logo eu, uma pessoa tão devotada, sempre rezava, estava em dia com as minhas orações. E aí Jesus explicou, né, aos seus apóstolos. Jesus contou essa história aos apóstolos. A fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta você viver em oração 24 horas por dia se você não coloca em obra o que você aprendeu. E isso não é só uma história, isso é real mesmo. Na Alta Idade Média existiam pessoas chamadas eremitas, que elas realmente se recolhiam nos desertos, em grutas, para viverem em oração, porque elas achavam que o pecado estava dentro da cidade, e como a cidade tem casas, comércio e tudo mais, achavam que aquilo tudo trazia pecado realmente para a vida delas. Então que possamos pegar essas lições e aplicar. Não adianta a gente só ler livros, aprender e não colocar em prática. Que possamos aprender, mas passar o conhecimento adiante. Porque senão se torna uma fé morta, se torna um conhecimento não utilizado. Então, só lembrando também que semana que vem começam os cursos. Nós, no sábado temos os cursos Noções Básicas, Nosso Lar, o Passe e Corrente Magnética também. Então estão todos convidados, aqueles que não estão matriculados em cursos, para juntarem-se a nós também nessa nossa caminhada evolutiva. Então convido a todos a fechar os olhos, fazer a nossa prece final. Muito obrigado, espiritualidade amiga, pela oportunidade, pela palestra, pelo entendimento, o acolhimento e o carinho. Muito obrigado, Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, mentora da casa. Que possamos guardar essa palestra, os ensinamentos aqui aprendidos em nossos corações e praticar a cada dia mais a nossa reforma íntima, ajudando o irmão necessitado e aprendendo sempre também com ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os espíritos em provas, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.